deportados aqui no Boqueirão novamente, falando sobre literatura. E agora a gente vai falar aquela coisa que a gente sempre faz no apanhado do conjunto de obras de algum artista importante. E o artista escolhido hoje é um cara que está fazendo agora 50 anos da morte dele. E é uma das figuras mais importantes da cena cultural francesa do século passado. Um grande escritor, sem sombra de dúvidas, que é Albert Camus. E o Alfredo vai fazer uma panorâmica aqui na carreira dele como escritor. Vai apresentar para vocês alguns dos trabalhos mais importantes que ele publicou. Porque esse ano assim, a gente comemora várias coisas importantes. Por exemplo, o centenário do Timão e a morte do Camus faz 50 anos que ele morreu assim, num acidente de automóvel que só confirmou aquilo que ele sempre colocou nas obras dele: o absurdo rege a nossa vida. O que é o absurdo camusiano? O absurdo do Camus é o fato de nós existirmos num mundo que é basicamente indiferente ao nosso destino, que não existe necessidade e nem inevitabilidade da presença do homem. Então a gente tem que criar nossos significados. Esses significados são sempre absurdos, porque não tem base em nada. Nós que criamos, sabe? E esse grande escritor Franco Argelino, porque na verdade ele era um pied noir, que pied noir é um termo pejorativo que os franceses usavam para os argelinos da colônia, o pé negro, né? Ele sempre trabalhou com essa ideia do absurdo e é o que rege a obra dele, realmente, né? Inclusive sobre a infância dele, a vida dele na Argélia, o último livro que ele estava escrevendo ao morrer, que depois foi publicado em 94, póstumamente, geralmente eu desconfio um pouco de livros póstumos, mas esse livro, O Primeiro Homem, é uma beleza. É um livro extraordinário, assim, que te emociona e mostra assim, como o Camus tinha muito a produzir ainda. Ficou inacabado, infelizmente, O Primeiro Homem, mas pelo que já tem do livro que restou, é uma obra-prima. Agora, o livro que todo mundo conhece e que é realmente chave no século XX é esse aqui, O Estrangeiro. Que é realmente um livro admirável, significativo, não existe coisa igual. Por quê? É a retratação do absurdo. É um cara que mata um árabe por causa do sol forte. Nós que estamos vivendo dias de sol forte, compreenderíamos perfeitamente a situação, né? Sabe? Mas o que é mais interessante é que até matar o árabe, ele vai mostrando o cotidiano dele e mostrando como é absurda a vida do ser humano, na verdade, né? Que nós realmente criamos significados absurdos para a nossa vida. E o mais interessante é que ele é julgado pela morte do árabe, mas não é condenado por ter assassinado esse árabe. Ele é condenado porque não chorou no enterro da mãe. As pessoas vão testemunhar e falam que ele não chorou no enterro da mãe. Isso é determinante para a execução dele no final do livro. É genial. O estilo do Camus, então, que é um estilo muito simples, muito clássico, e tudo contribui para o impacto do livro. Além do Estrangeiro, que é merecidamente reconhecido como um dos grandes livros do século XX, outro livro extraordinário dele é A Peste. Muita gente não gostou do livro porque acharam que era uma alegoria muito clara da resistência ao nazismo. O nazismo representaria a peste e as pessoas que lutam contra a peste, né, seriam os resistentes. Mas com o tempo, como essa leitura muito datada caiu pelo espaço, a gente percebe a riqueza do livro, que é justamente essa necessidade do ser humano combater o absurdo da natureza, da história, do poder, sabe? Por mais que seja uma situação totalitária ou uma catástrofe da natureza, como nós vimos no Haiti recentemente, ou uma doença como a AIDS, por exemplo, o ser humano precisa resistir. Vem o outro polo da equação camusiana, que é a revolta. A revolta é a capacidade do ser humano combater o absurdo. E a peste ilustra isso, é um passo adiante até na questão do estrangeiro. E um romance também extraordinário que eu gosto demais, o Sartre que brigou com o Camus. Até admirava particularmente esse livro, mesmo tendo brigado, os dois tiveram desentendimentos assim, por causa da polarização política do pós-guerra, né?
O Sartre muito voltado para uma simpatia pelo comunismo, pelo stalinismo, e o Camus sempre contra isso, né? Esse livro A Queda, que é um dos livros mais bonitos da obra dele, assim. São os 3 romances que ele escreveu, fora esse Primeiro Homem, que acabou ficando inacabado, né? O Estrangeiro, A Peste e A Queda. As 3 grandes obras-primas do Camus. Mas além disso, ele tem uma obra como pensador, que é muito importante, os ensaios dele. Ele começou a escrever, inclusive, tem o primeiro livro dele publicado na Argélia, ainda nos anos 30, chamado O Avesso Direito, que mistura ensaios com pequenas anedotas da vida, do cotidiano e tudo mais. E ele manteve essa fórmula em vários textos. Por exemplo, esse livro aqui, Núpcias do Verão, que são textos que são uma mistura de ensaio com coisas anedóticas. É muito lindo, o estilo é maravilhoso, ele fala da paixão pelo sol, pela paisagem argelina, é maravilhoso, sabe? E fora isso, tem os ensaios dele, né? Tem 2 que são muito famosos, o Mito de Sísifo, em que ele explicita a ideia de absurdo, do homem absurdo, e o Homem Revoltado, que justamente complementa com a ideia de revolta e que causou, aliás, o rompimento dele com a turma do Sartre, né? E essa edição brasileira também reúne aqui alguns ensaios sobre literatura que ele escreveu, chamado A Inteligência e o Cadafalso. Foi organizado por um grande conhecedor da obra dele, que é o Manuel da Costa Pinto, né? Para vocês verem como o Camus é importante, o Mário Vargas Llosa escreveu um livro chamado Hoje em Dia Contra Vento e Maré, e que o título original era justamente Entre Sartre e Camus. Porque ele começou muito apaixonado pelo Sartre, pelos vai-vens dialéticos do Sartre, aquela mudança de posição radical, em que ele depois se explicava assim, arduamente por que ele escolhia determinado foco político, posicionamento político, né? E depois ele foi se encaminhando para o lado do Camus, para um lado mais ponderado, para um lado mais reformista, que é uma palavra meio feia, mas acaba sendo mais precisa para designar a posição do Camus. Eu acho que não é o caso de escolher nem entre um nem entre outro, porque são os 2 muito importantes, né? Mas em termos de escritor, de literatura, pelos livros que eu já citei e por esse livro aqui, O Exílio e o Reino, que são contos extraordinários, eu acho que o Camus realmente merece assim, o título de um dos maiores escritores do século XX. Ele foi o escritor que dominou minha adolescência. Minha adolescência foi dominada pelo pensamento e pela obra camusiana, então eu posso falar de carteirinha. E eu só posso terminar esse comentário lembrando da frase que ele cita do Píndaro, o poeta grego, e que abre o livro dele, O Mito de Sísifo. Ó minha alma, não aspires a ser imortal, mas esgota antes o campo do possível. Eu acho que é tudo que nos resta mesmo. Isso aí.